Se afaste da iniquidade, todos os que amam a Cristo. Parte 13, dia 26 de fevereiro de 2025. Aqueles que uma vez saíram livremente das tendas da maldade, nunca mais voltarão para eles. Eles nunca mais se misturarão com o mundo ímpio, do qual eles saíram. Salmos 12. Tu os guardarás, ó Senhor, tu os guardarás desta geração para sempre. A graça de conversão estabelece um abismo entre os dois, que eles nunca devem repassar. Eu possuo uma alma graciosa que pode cair de seu primeiro amor para a preguiça carnal, omissão e indisposição para os deveres. Assim foi com a igreja de Éfeso. Apocalipse 2:4. Sim, eles podem cair em algumas ofensas enormes e transgressões grosseiras da lei, como Pedro fez. E eles podem, por algum tempo, permanecer nesses sem arrependimento, como Davi e Salomão fizeram. E eles podem recair nos mesmos pecados anteriormente lamentados. Apocalipse 22:8. Compare o capítulo 19:10. Assim, Abraão negou sua esposa 2 vezes. Eles podem, assim, cair após compromissos solenes com o Senhor, como Pedro fez após a primeira comunhão e após manifestações graciosas. Cantares 5:1-3, para ser mais específico. Eles nunca voltarão ao pecado com o mesmo coração e boa vontade que tinham antes, não com pleno consentimento, mas com relutância. Romanos 7:19. Porque o bem que quero, não faço, mas o mal que não quero, esse faço. Eles podem ser cativos do pecado enquanto estão aqui, levados de volta a uma iniquidade ou outra pela força da tentação, mas nunca mais serão súditos do pecado. Há um princípio de graça dentro deles que, no mínimo, verificará aquela plena primavera de pecado que eles estavam acostumados a ter antes de partirem. Cânticos 5:2. B. Eles não permanecerão quietos no pecado. Mais cedo ou tarde se levantarão novamente para o arrependimento. Assim como Pedro, Davi e Salomão. Eles não devem viver na prática habitual de nenhum pecado conhecido. Os hipócritas, após compromissos solenes com Deus, podem retornar e viver na prática habitual de suas antigas concupiscências, como a multidão mista soando em retirada para o Egito. Eles podem cair e nunca se recuperar. Mas, embora um escravo desgarrado nunca seja procurado, um filho desgarrado será. Aqueles que pertencem a Deus podem cair no caminho, mas nunca sairão do caminho de santidade de Deus. Jó 17:9. O justo manterá seu caminho, e aquele que tem as mãos limpas se tornará cada vez mais forte. Uma vez afastados da iniquidade, eles seguirão o seu caminho, porque aquele que os pôs no caminho os guardará nele. 2 Tessalonicenses 3:3. Fiel é o Senhor que vos confirmará e guardará do mal. O Senhor é o guardião de todos os que se desviaram da iniquidade, e ele vigia dia e noite, noite e dia. Isaías 27:2. Eles são guardados pela palavra de Deus, que é uma defesa suficiente contra os poderes das trevas. Seu guardião nunca os deixa, nem os abandona. Hebreus 13:5. Quando uma vez que Cristo se apodera de uma alma, ele nunca mais se separará dela, por mais baixo que seja o passo a quem eles possam ser levados. Salmo 73:23. No entanto, eu estou continuamente com você. Você me segurou pela minha mão direita. Ninguém pode soltar seu domínio, nem arrancá-lo de suas mãos. João 10:28.
Mais uma vez, ele tem um princípio imortal dentro deles para levá-los adiante. O Espírito de Cristo habita neles para sempre. João 14,16. A graça é uma semente que nunca morre, que permanece neles. 1 João 3,9. Isso, em virtude da aliança, garante a continuidade de sua partida da iniquidade. Jeremias 32,40. Portanto, quando o crente se afasta do Senhor, ainda há nele uma inquietação, mais ou menos até que ele volte como a pomba na arca. Cantares 5,2. Além disso, o pecado nunca pode recuperar aquele domínio sobre ele que perdeu, e isso de forma irrecuperável. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. E embora na guerra contra o pecado a corrupção possa às vezes prevalecer, ainda assim a graça vencerá por fim. Gênesis 49,19. Gad, uma tropa o vencerá, mas ele vencerá no final. 3. É eficaz na medida em que vão cada vez mais longe dela no progresso da santificação. Provérbios 4,18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Isaías 40:31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e etc. A graça é de natureza crescente, e embora não cresça o tempo todo, ainda assim cresce. A vida de um santo é sair do deserto deste mundo, e quanto mais ele vai, mais próximo está o fim de sua jornada. E assim, uma alma graciosa ainda está se afastando da iniquidade e para tirar. Ele parte, vigiando contra isso, e sempre quanto mais vigilante, quanto mais longe disso. Salmo 39:1. Eu disse: cuidarei dos meus caminhos para não pecar com a minha língua. Porei freio na minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Qualquer distância que possamos estar do pecado, enquanto estivermos aqui, é uma distância de oposição. E quanto mais o cristão tem os olhos na cabeça, para observar os movimentos do inimigo, para evitar ocasiões e tentações de pecar, mais ele se distancia dele. A falta de vigilância é a ruína de muitos. Os que pertencem a Deus serão obrigados a vigiar, e se eles forem tomados acenando com a cabeça, isso servirá para deixá-los mais despertos depois. Novamente, eles devem partir, mantendo uma luta contra o pecado. Gálatas 5:17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. O pecado pode ter abrigo tranquilo no peito de um hipócrita, mas naqueles que são do Senhor não pode ter mais facilidade do que lama em um poço de nascente, onde haverá uma solução. João 4,14. A água que eu lhe der, diz Jesus, será nele uma fonte de água viva que jorre para a vida eterna. E esta luta continuará enquanto houver um cananeu na terra, pois não é, como no hipócrita, apenas contra algum tipo de pecado, mas contra todo tipo deles. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus por tua misericórdia. Amém.